Diante da injustiça, um homem se enraivece, e não havendo a quem apelar, dado que foi constrangido por alguém politicamente mais poderoso, ele resolve recorrer a um colo conhecido sobre o qual chorar. À beira-mar, lamentando, ele chama pelo nome de sua mãe, que, mesmo ao longe, atende sua voz. Em sua ânsia materna, viajando rápida sobre seus pés prateados, Tétis, uma deusa menor, uma Nereida, vai de encontro ao seu filho, Aquiles, na tentativa de o consolar. Após saber dos eventos no acampamento grego e de como Agamenon havia subtraído de Aquiles sua Briseida, Tétis ouve de seu filho um pedido de intervenção. Mas como auxiliar? Como alguém com um poder tão menor que o dos olimpianos envolvidos intimamente no conflito nos arredores de Ílio poderia fazer qualquer coisa a respeito de um assunto tão pessoal? Sua única escolha era ir diretamente ao próprio palácio dos deuses e procurar pelo favor de seu rei, que já tinha por ela certa consideração. Ao se encontrar com Zeus, acariciando seus joelhos e sua barba, e o lembrando de que ela mesma sempre considerou altamente o Saturno, pediu que ele olhasse por seu filho, pois que ele se encontrava constrangido e injustiçado pelo maioral dos príncipes gregos. O deus do trovão então ponderou por um momento, observou a feição entristeza de sua querida Tétis e anuiu, balançando em positivo sua cabeça divina. O Olimpo tremeu diante da confirmação. O destino da guerra havia sido selado logo no começo da história. O texto da Ilíada é repleto de conflitos de todos os tipos, deuses combatendo contra deuses, humanos contra humanos. Atena aparece em um campo de batalha e assula Diomedes a atacar mesmo outros deuses, sendo eximida de culpa para que não fosse acusada de causar conflito entre os olimpianos. Os eventos dramáticos, prosaicos, todo o enredo da história é centrado nos combates cheios de nomes e figuras que aparecem no meio da história e somem poucas estrofes depois. Diante de todos os grandiosos eventos divinos e humanos narrados ao longo do texto, o leitor acaba se esquecendo dessa cena, que, comparativamente, é comum diante de todo o resto que ocorre. Essa percepção não somente engana, como faz perder de vista o fato de que vários eventos da narrativa orbitam nos arredores dessa promessa, feita logo no início. O fato de Aquiles não participar das batalhas imediatas, negando-se a auxiliar Agamenon, somente ajuda a que o leitor não se lembre dos eventos que o envolvem, em conjunto com o grande volume de personagens e ocorrências presentes. Mas esse mote é o que leva os cantos adiante, desenvolvendo-se sempre na direção de uma resolução que foi garantida por Zeus e selada com as graças das Moiras, as fiandeiras do destino. Todos os envolvidos no conflito tinham os caminhos bem traçados, desde deuses a semideuses e homens. Zeus era o deus reinante e corrente no Olimpo, pois as Moiras assim decidiram, e era mantido em seu trono por receber o favor delas. As três filhas da noite, que eram encarregadas dos eventos do mundo, eram conhecidas por serem irredutíveis em suas decisões quando as tomavam. Quem estivesse sujeito às suas tramas devia passar por elas sem direito à apelação, e todos estavam. Mas irredutibilidade não era a única característica pela qual elas eram conhecidas. Era de conhecimento geral também que elas eram costumeiramente caprichosas. A Nereida Tétis estava destinada a lamentar pela perda de seu filho, já que, na guerra ou na velhice, ele pereceria, enquanto ela permaneceria, graças ao seu estado divino. Aquiles estava destinado a lutar em Troia e morrer prematuramente ou permanecer em seu lar e morrer velho, mas sem glória e mediocremente. O príncipe Paris estava destinado a levar a ruína a Ílio, por ter tomado partido de Afrodite na disputa pelo pomo dourado promovida por Eris. A princesa Cassandra estava destinada a prever tal futuro, mas ser desacreditada em suas visões. Todo ser do cosmos helênico tinha sua vida atrelada à vontade das três tecedeiras, encarregadas da história, e elas não estavam dispostas a relaxar a parcela de sofrimento de qualquer um deles. Uma leitura dos acontecimentos desse enredo de Homero, assim como outros que envolvem as decisões das Moiras, pode fazer parecer que a visão grega da época de destino fosse especificamente rígida e punitiva. Mas a religião da Grécia clássica não é a única a lidar com a inexorabilidade de seus acontecimentos. Quando Simeão e Ana, a profetisa, cruzam com José e Maria no Templo de Jerusalém, não somente expressam sua felicidade em encontrar aqueles estranhos, mas esclarecem que eles assim se sentiam por ter podido em vida se deparar com o Messias já vindo. Aquele evento não marcava mais um profeta anunciando a vida de um Salvador que viesse acabar com os pecados do mundo e os inimigos do povo. Sim, um que apregoava sua chegada, dizendo que uma profecia havia sido cumprida.
Também na família de Maria, Isabel esteve por ter com Zacarias o mensageiro da vinda do Salvador, o arauto de sua chegada, João Batista. Mas a própria figura do cultista do deserto era vista no Antigo Testamento como um prenunciador da vinda do Messias. A chegada do Filho de Deus estava atrelada ao aparecimento anterior de um arauto que falasse sobre o quão próxima estava a sua chegada, pavimentando o caminho para que tudo estivesse pronto na hora devida. Quando Maria então visita Isabel, as crianças em seus ventres que as acompanham se tratavam do cumprimento de duas profecias que perfaziam uma única e grande. Eram o anunciador e o anunciado que se encontravam uma primeira vez, antes de que o grande momento do batismo do Jordão finalmente iniciasse o ministério de Jesus. E quando já em sua missão de espalhar a mensagem de Deus, ao ser confrontado por quem seria seu traidor, que o levaria à crucificação, Jesus se reservou a manter o silêncio, pois seu sacrifício estava destinado a ocorrer para a limpeza dos pecados da humanidade. Não era algo a ser evitado, mas que estava reservado a ocorrer invariavelmente pelo desfecho de sua própria missão. Da mesma forma, quando Jesus fala a Pedro que ele iria negar a seu Senhor 3 vezes antes do cantar do galo, não era um ponto de discussão. Apesar de toda a insatisfação do apóstolo, o que ele ouvia não era uma acusação, era a atestação de um fato. E não houve dúvida disso quando ele realmente fez como dito. Contudo, mesmo com a grande carga profética atribuída historicamente ao povo hebreu, ele certamente não foi o único a vaticinar eventos futuros, sobretudo aqueles que ditavam os últimos dias. Qualquer religião e povo que tivesse uma tradução escatológica bem fundamentada teve tempo suficiente para recitar sob quais condições é que seus tempos finais se dariam e quais seriam seus sinais antes e durante sua chegada. Inquieto pela sua vontade de saber, Odin fez todo o necessário para conseguir acesso a eventos fundamentais vedados mesmo a ele, o mais potente de seu panteão. Enquanto, enfim, após aventuras, decisões e sacrifícios, ele finalmente pôde conhecer aquilo que estava oculto, obteve conhecimento sobre o futuro, não somente o dele, como de todo mundo. Consumido em chamas vindas de uma batalha final induzida por Loki e alguns de seus filhos, os reinos conhecidos contidos na Yggdrasil, a árvore da vida que tudo detém, seriam consumidos até as cinzas, perecendo contudo neles. O próprio rei dos deuses estava incluído. Odin, assim como Aquiles, podia ter a opção de como proceder, mas nunca de evitar ou fugir. O voo de suas valquírias em busca de soldados capazes com mortes dignas em campo de batalha não se tratava somente do cumprimento de uma ordem caprichosa de um deus que gostava de colecionar. As guerreiras aladas julgavam a honra de um combatente caído e arregimentavam sua alma sem preciosismo, procurando pelos melhores para que eles lutassem ao lado do pai de todos. No fim das contas, o que Odin fazia era se preparar para um evento que ele sabia ser inevitável. Ele se deparava com uma profecia e ela não era flexível. O Ragnarok iria ocorrer, dando a ele a escolha somente de se preparar ou não. E ele se valeu dessa escolha. Igualmente, diante de seu crime contra seu pai, não importasse o quão boa fosse a Era de Ouro, o reinado de Cronos deveria ter um fim. Toda a ordem por ele criada deveria terminar, e ele sofreria um fim análogo àquele que lhe deu a Urano, seu próprio genitor, e seu trabalho também pereceria. E ainda que no mundo helênico a realidade cosmológica não estivesse sentenciada a um fim, a ciclicidade de suas eras mostravam que elas, diferentemente, estavam. Urano foi eliminado por Cronos. A audácia do tempo não podia sair sem paga, sendo ele destinado a ter o mesmo fim de seu pai e pelas mãos do seu próprio filho. Por mais que ele tenha tentado prevenir, engolindo suas obras, algo que o tempo costuma fazer, ele estava marcado a pagar pelo que ele fez e perecer nas mãos do seu herdeiro. E do mesmo modo, ainda que a cultura grega não tivesse um desfecho escatológico claro, Zeus, que armou o fim de Cronos, também foi destinado a ser destruído pelo seu primogênito como pagamento pelo que fez o seu pai, mantendo uma linha de destino geracional que somente era alimentada com a descida da árvore genealógica divina. Em um dia de sábado, o profeta João de Patmos recebeu a ordem para que 7 cartas fossem enviadas às 7 principais congregações da região conhecida no momento como sendo a Ásia. Nessas cartas estariam as visões e seus símbolos misteriosos que foram conferidos a ele diretamente do céu. Ali estariam documentados os eventos da revelação, o que estaria destinado a ser o apocalipse cristão. A terra seria purificada e renovada novamente, e uma outra ordem tomaria o lugar vigente.
Quando todo o samsara de toda criatura senciente tivesse sido cumprido, acabando com o ciclo de morte e renascimento que flagela o mundo, e o tempo humano tivesse passado, sobrando somente a humanidade e os deuses, no fim das coisas estaria Mahakala. Mahakala, o próprio grande tempo, sendo a manifestação de Avalokiteshvara, teria cumprido seu papel no destino dos homens, os tendo protegido e levado para a elevação final predestinada. A fortuna romana é uma deusa caprichosa. Quando ela investe, nada pode conter seu ataque, pois o momento que ela adquire é infinito, logo, agir contra ela não é possível. Ou é? O destino de Aquiles era o fim, mas a sua escolha de como ocorrer foi dada, e ele escolheu por lutar no cerco de Írio e morrer com glória a ter uma vida tranquila e morrer no esquecimento. Quando vaticinado que seu primeiro filho daria a ele o mesmo fim que ele deu a seu pai, Zeus emulou seu genitor, engolindo a Metis, deusa da prudência, que carregava sua prole. As moiras cederam e a profecia estava, a princípio, suspensa. Ainda que seu fim fosse certo, Odin ordenou às suas valquírias que recolhessem todos os mais valorosos guerreiros que estivessem à disposição e tivessem perecido em campo de combate. Quando então eles seriam recolhidos ao Valhalla, celebrados e treinados. Eles seriam o seu exército que lutaria ao seu lado no Ragnarok, pois ele escolheu que, não importasse a força da profecia, ele escolhia lutar. Em encontro com um desconhecido, após sair de sua casa com seus pertences e sua família, Jacó foi surpreendido por um estranho, com o qual lutou por toda a madrugada. Tendo se recusado a desistir sem que fosse abençoado, o homem teve sua coxa ferida permanentemente, para que fosse parado, e ainda assim continuou. Quando o anjo de Deus enfim terminou de o provar, o liberou, o abençoou e partiu. Jacó lutou contra o próprio Deus e havia vencido, e um dos troféus por isso foi ter entrado para a história. Quando uma ação parece não ter sentido, considerando-se a previsibilidade do ocorrido, optar por agir pode aparentar uma escolha vazia, sem um sentido concreto e substancial. Afinal, o desfecho já foi traçado. Então, por que lutar contra o determinismo do destino? No capítulo 25 do seu O Príncipe, Maquiavel aborda sua noção de valor diante do embate contra a fortuna. Segundo ele, diferentes indivíduos tomam atitudes similares, mas obtêm diferentes resultados. Alguns bem-sucedidos em suas empresas, enquanto outros não. Isso se deve ao fato de que, em seus atos, certos deles têm seu modus operandi alinhado aos da fortuna, tendo se preparado previamente para ocasiões inesperadas. E, assim que essas chegam, eles agem na velocidade e impetuosidade característica dela própria. Na qualidade de presas, quando surpreendidos, eles resolvem agir como se fossem predadores, também a surpreendendo e tomando uma vantagem que dificilmente seria conseguida por meios comuns. O que Maquiavel oferece é uma dica sobre como agir com um arrojo da juventude pode ajudar a vencer as vicissitudes da vida, ainda que tudo possa ter parecido anteriormente prescrito. Uma característica que aparenta ser fundamental não deve ser deixada no passado somente por ser associada à imaturidade, principalmente quando pode ser instrumentalizada para o benefício do indivíduo. Mas essa noção pode ser mais afeita à sociedade florentina, a qual o autor estava submetido, na qual a efervescência política e a luta entre suas facções geravam uma confusão institucional e social que podia durar gerações e por vezes durava. Essa ideia pode se manter quando transportada para outros contextos sociais ou analisada por um outro ponto de vista? Fundamentalmente, a ideia de destino se desenvolve em toda sociedade bem estruturada como um meio de se manter deveres sobre indivíduos como um ponto fixo, contra o qual não se pode lutar. Dessa forma, deve-se encarar o seu destino como uma obrigação, fosse para o bem da família, da instituição política em desenvolvimento ou pelo funcionamento da sociedade. Em uma formação tribal, o importante se torna convencer um jovem de que seus deuses o designaram para ser um grande guerreiro e auxiliar no processo de remover seus medos e restrições quando ele enfrentar rivais em campo, e empregue sua energia o quanto possível para prevalecer e mostrar seu valor. Em um arranjo nômade, convencer a todos os indivíduos de que sua geração está destinada a perambular como penitência para que as próximas, em um grupo já espiado, possam viver em uma sociedade sedentária, de abundância e trabalho mais organizado, pode manter a todos caminhando em busca de novas terras.
Por mais que pareça um elemento ligado ao arcaísmo, o destino sempre esteve intimamente entremeado a uma promessa de manutenção, glória ou recomeço, fazendo com que elas em si se mantivessem como elementos igualmente importantes que fixavam marcos no futuro a serem aguardados, ou incidentes a serem evitados. Em seu ensaio A Mentira na Política, Hannah Arendt coloca a promessa entre todas as partes como um modo de assegurar uma ocorrência futura, que possa ser prevista por todos os envolvidos. Apesar das instabilidades possíveis, existe um acordo contratual que afirma a segurança dos indivíduos com relação aos reveses, tentando afirmar que todos trabalhem para que o cumprimento de tal acordo seja concretizado. Assim, todos são beneficiados de seus resultados em alguma proporção. Isso evidencia que, afinal, apesar de algo como um destino parecer ou cruel ou injusto diante dos conceitos humanos atuais, eles ainda agem na direção de algo funcionar. Tanto garante que, não importando quais as imprevisibilidades encontradas, pode haver no futuro uma coisa de estável pela qual valha fazer o conjunto trabalhar em favor. O homem consegue fazer seu próprio futuro. Por um lado, quando acuados pelas profecias que os colocavam diante do fim, deuses, heróis e homens decidiram que, não importasse qual desfecho, valeria a pena lutar. Por outro lado, quando mostrados louros no fim de um caminho que acumulava agruras e desventuras, deuses, heróis e homens, igualmente, resolvem que vale a pena continuar.